Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da estratégia de defesa da Embraer, sabe, diante de uma investigação comercial bem delicada que veio lá dos Estados Unidos. Isso mesmo. A base da nossa conversa é uma carta que a própria Embraer mandou para o escritório do representante comercial do EUA, o USTR. Isso agora em agosto de 2025. Eles querem, claro, evitar tarifas nos aviões deles. Exatamente. E essa investigação, ela está correndo sobre a famosa Seção 301 da Lei de Comércio Americana, aquela de 1974. Ah, Seção 301, sempre ela. Pois é. É, tipo, uma ferramenta bem poderosa que permite aos Estados Unidos investigar e, potencialmente, retaliar práticas de outros países que eles acham que prejudicam o comércio americano. Entendi. E nesse caso específico contra o Brasil, o USTR listou 6 pontos, 6 áreas que eles consideram problemáticas. 6? Quais são elas? Tem barreiras ao etanol americano, questões ligadas a desmatamento ilegal, supostas falhas no combate à corrupção, tarifas preferenciais que os Estados Unidos não curtem, proteção de propriedade intelectual e até, olha só, políticas de comércio digital. Chegaram a mencionar o Pix, nosso sistema de pagamento. Nossa, mencionaram até o Pix. É uma lista bem ampla mesmo. E a Embraer, como é que ela se encaixa nisso tudo? Pelo que eu li da carta, a posição deles é bem firme, né? Bem firme. A Embraer basicamente diz, olha, nós não temos nada a ver com nenhuma dessas práticas. Nenhuma delas. Direto ao ponto. E argumentam que impor tarifas nos aviões deles seria, e essa é a frase deles, diretamente contrário aos próprios interesses dos Estados Unidos, tanto econômicos quanto estratégicos. É uma postura bem assertiva, assim. Faz sentido se defenderem assim, mas eles apresentam dados para sustentar isso, imagino? Sim, não ficam só na palavra, eles trazem números, focando no impacto real que a empresa tem dentro dos Estados Unidos. O argumento principal, eu diria, é a geração de empregos. Emprego sempre pesa, né? Com certeza. A Embraer calcula que gera uns 12.500 postos de trabalho lá nos Estados Unidos. Desses 2.500 são diretos, pessoal da Embraer mesmo, e outros 10.000 na cadeia de suprimentos, sabe? Fornecedores, parceiros. 12.500 empregos. É um número bem expressivo. E essa divisão entre direto e indireto mostra um alcance grande, né? Imagino que isso tem um peso político lá em Washington. Sem dúvida. Especialmente quando a gente fala de empregos na indústria, tecnologia. Mas o argumento da Embraer não para por aí, não. Tem mais. Tem. Eles destacam o papel fundamental que os aviões deles têm no transporte aéreo americano. A carta fala que os jatos da Embraer transportam anualmente uns 100 milhões de passageiros nos Estados Unidos. 100 milhões. Isso é quanto do total? Dá mais ou menos 10% de todo o tráfego aéreo de passageiros do país. Uau, 10%. Isso é muito relevante, principalmente para voos regionais, né? Mostra como a Embraer se tornou meio que essencial para conectar cidades menores aos grandes hubs. Exatamente. Então, não é só emprego, é manter a malha aérea funcionando. Mexer com a Embraer poderia complicar essas conexões que são vitais para muita gente? Precisamente. E para deixar essa integração ainda mais clara, eles informam que tem mais de 2.000 aeronaves comerciais voando hoje nos Estados Unidos. São aviões operados por gigantes como American, Delta, United, Alaska Airlines. Mais de 2.000 aviões? E eles usaram um exemplo bem específico para, digamos, tornar isso mais palpável. Ah, sim, eu vi isso na carta, o do aeroporto de Washington, D.C., né? Achei esse dado muito forte. Exatamente esse. Cerca de 1/3, 1 em cada 3 voos que pousam ou decolam no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, o DCA, que serve a capital, são feitos com aviões da Embraer. 1/3 em DCA? Isso mostra de um jeito muito claro como a empresa está, assim, totalmente entrelaçada na infraestrutura de transporte regional dos Estados Unidos, né? Especialmente num mercado tão importante. Sem dúvida. Demonstra a dependência mútua ali. E a situação das tarifas? Pelo que a fonte diz,
A Embraer não escapou totalmente, né? Mesmo não levando aquela sobretaxa mais pesada de 50% que outros produtos brasileiros levaram. Eles já sentem um impacto. Existe uma tarifa de 10% sobre as aeronaves deles que, bom, eles estão lutando para zerar completamente. Então a ameaça não é só uma hipótese, já existe uma tarifa em vigor. Correto. Eles já estão pagando 10% e a briga é para não piorar e, idealmente, eliminar essa tarifa. Por isso, o apelo final na carta é bem direto. Um chamado ao pragmatismo do governo americano. O que eles pedem, basicamente? Essencialmente, pedem que se reconheçam os enormes benefícios, é a expressão deles, que a Embraer traz para os Estados Unidos. Empregos, conectividade, tecnologia, e que se evitem tarifas ou outras restrições que, segundo eles, só iriam prejudicar esse sucesso que é mútuo e a própria economia americana. Fica muito claro que a estratégia é ok, existem essas acusações gerais contra o Brasil, mas nós, Embraer, somos outra história. Temos méritos próprios, somos integrados à economia de vocês. É como dizer, punir a Embraer é dar um tiro no próprio pé dos Estados Unidos. Exato. O que nos leva, a uma reflexão talvez um pouco mais ampla que vai além só desse caso da Embraer. Que seria? Como é que um governo, como o americano nesse exemplo, consegue equilibrar a aplicação de políticas comerciais gerais, baseadas em práticas de um país inteiro, com o impacto econômico real e muitas vezes positivo que uma empresa específica daquele país gera dentro do seu próprio território. É uma boa pergunta. Onde fica a linha, entre a macropolítica comercial, as grandes estratégias e as consequências microeconômicas, as relações que já existem, que funcionam e que são, de fato, mutuamente benéficas. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais. A CMA-CGM, aquela gigante francesa de logística. Sim, um nome enorme. Exato. Ela foi confirmada como cliente de lançamento do novo cargueiro da Airbus, o A350F. E isso veio logo depois que a Air Lease Corp pulou fora, Pois é, uma troca aí, na largada. Então, nossa conversa hoje vai ser focada nesse avião novo, o A350F, e o que significa, a CMA-CGM ser a primeira da fila. A gente vai usar como base uns trechos do artigo. CMA-CGM lança Airbus A350F. Olha, um ponto que eu acho que vale destacar logo de cara é quem é a CMA-CGM. Porque, assim, não é só uma companhia aérea comum, né? Não, eles são muito mais que isso. Muito mais. É um player global de logística, fortíssimo no marítimo, no terrestre, e que recentemente até comprou a divisão de carga da Air Belgium. Verdade. Então, o fato de uma empresa com essa raiz na logística ser a lançadora do A350F, isso manda um recado, sabe? Um recado estratégico sobre integrar tudo. E eles não estão para brincadeira, né? O pedido é de 8 aviões. 8 A350F. 8, de cara. Só que tem um porém. A primeira entrega, foi adiada. Ficou para a segunda metade de 2027. Parece que por causa de uns atrasos no desenvolvimento lá na Airbus. É, isso. Esses atrasos acabam afetando uma fila já grande de clientes importantes esperando. A gente está falando de gente como Air France KLM. Pesos pesados. Sim, Singapore Airlines, Etihad, Starlux Airlines, todos na espera. E para eles, esses adiamentos podem complicar o planejamento de frota, né? E talvez até perder uma janela boa no mercado de carga que, andou bem aquecido. Com certeza. Mas vamos falar do avião em si. O que esse A350F tem de tão especial para gerar essa expectativa toda? A Airbus está destacando alguns pontos, né? Sim, eles estão postando alto. Primeiro, falam muito de eficiência. Dizem que é pelo menos 20% menos consumo de combustível e emissão de CO2, se comparar com os cargueiros atuais, tipo o 777F. 20% é bastante coisa. É um número expressivo. E tem também a capacidade de acesso. Parece que vai ter a maior porta de carga da indústria, com 4,3 metros de largura. Nossa, 4,30 metros, isso é enorme. Imagina para carregar coisa grande, né? E por fim, o desempenho. Prometem um alcance de até 8.700 quilômetros, levando até 111 toneladas de carga útil. Olha, olhando para esses números, a eficiência, esses 20%, isso não é só um detalhe técnico, sabe? Para uma operadora como a CMA, CGM,
que lida com margens apertadas na logística. O custo é tudo. Fico imaginando o impacto disso no tempo em solo. Isso sempre foi um ponto crítico na logística aérea, certo? Será que muda mesmo o jogo? Ah, sem dúvida. Uma porta desse tamanho, combinada com um design otimizado ali do convés principal, a ideia é acelerar muito o carrega e descarrega. Menos tempo no chão, mais tempo voando, né? Faz sentido. É um diferencial operacional claro. E juntando isso com o alcance e a capacidade de carga, permite ligar grandes centros de produção e consumo no mundo todo de forma mais eficiente, bem na linha do que o e-commerce e as cadeias de suprimento complexas pedem hoje. Ele chega para brigar direto com o 777-8F da Boeing, né? Mostra essa aposta em cargueiros grandes e eficientes. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, temos a CMCG, um gigante da logística, fazendo uma aposta forte no A350F, mesmo com os atrasos. Uma aposta estratégica, sim. Sendo cliente lançadora. E do outro lado, um avião que promete ser bem mais eficiente, com acesso facilitado e grande capacidade, mirando modernizar a frota cargueira mundial. Exatamente. E tudo isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Com a chegada desses novos cargueiros super eficientes, tanto o A350F quanto o concorrente dele nos próximos anos, como será que isso vai redesenhar as rotas de carga? Boa pergunta. E mais, como isso pode mexer com a competição entre os grandes operadores logísticos globais? Porque essa eficiência pode abrir porta para novas estratégias de preço, de serviço. Talvez mude o equilíbrio que a gente vê hoje. É algo para a gente ficar de olho com certeza. Uma das maiores transportadoras não asiáticas atuando por lá. Como essa capacidade toda vira, digamos, uma vantagem competitiva real? Pois é, aí que a conversa fica boa. Esse número, 21 mil toneladas, não é só um volumezão bruto, sabe? A força mesmo está em como eles integram tudo isso. São 44 voos só de carga por semana, para 9 destinos bem estratégicos. E além disso, tem mais 311 voos de passageiros que, claro, levam carga no porão também. Essa combinação dá uma flexibilidade, um alcance que talvez um operador só cargueiro teria dificuldade para igualar, entende? Permite atender tanto aquela demanda gigante de volume, quanto a necessidade de ter voos frequentes, acesso a muitos lugares pela rede de passageiros. É uma malha bem densa e versátil. Entendi. E essa malha toda, ela está servindo que tipo de coisa? A gente vê falando de eletrônicos, o boom do e-commerce, né? Farmacêuticos que precisam de cuidado especial, até comida.